Vamos dar continuidade à nossa disciplina Cognição e Intelecto, Processos Mentais Conscientes e Inconscientes. Bom, aí vem o questionamento. Acessar o inconsciente da pessoa, para quê? Com que objetivo? Em primeiro lugar, não é para acessar simplesmente para saber o que a pessoa tem em oculto, mas é para identificar padrões de comportamentos disfuncionais que essa pessoa apresenta. Então, padrões emocionais, cognitivos, comportamentais, esquemas mentais desadaptativos ou disfuncionais, crenças condicionais, ou seja, conjuntos de regras, autorregras, atitudes, expectativas e suposições, crenças, valores, princípios, preconceitos e preconceitos, imagens, suposições, etc. Também procurar identificar as crenças nucleares, são aquelas crenças altamente determinantes na vida da pessoa que determinam todo o seu comportamento. Entre as crenças nucleares existe a chamada tríade negativa, a qual nós falaremos bastante ainda, também conhecida por 3 Ds: desamor, desvalor e desamparo. Algumas pessoas colocam, ao invés de uma tríade negativa, uma tétrade negativa, acrescentando também o desprazer. Ainda, o acesso ao inconsciente é para descobrir compulsões e descontrole de impulsos, hábitos nocivos, manias, vícios, se a pessoa é uma autossabotadora. Também é importante para ver o juízo de valores, que normalmente está associado às crenças que a pessoa tem. Tá? Além disso, também, o acesso ao inconsciente serve para identificar patologias, tais como transtornos neuróticos, transtornos afetivos, transtornos psicóticos, transtornos sexuais, transtornos de desenvolvimento. Tá? Esses são patologias. E também os chamados transtornos de personalidade, que é identificar o modo disfuncional da cabeça de uma pessoa funcionar. O acesso ao inconsciente também permite identificar a possível origem de comportamentos disfuncionais e patologias, principalmente identificar pontos de fixação, identificar fatos reprimidos, recalcados e resistentes, identificar experiências traumáticas de forte peso emocional, identificar feridas não resolvidas no passado, relacionadas às emoções e também sentimentos, mas emoções principalmente medo, ira, tristeza, culpa e vergonha, ciúme, inveja, frustração, nojo, indiferença, etc. E identificar também certos padrões familiares disfuncionais que a pessoa traz, não apenas no seu ambiente familiar, mas no próprio ambiente social onde essa pessoa vive. Um quarto e último ponto relacionado ao porquê do acesso ao inconsciente, temos que lembrar que o acesso ao inconsciente visa produzir mudanças cognitivas, emocionais, comportamentais e fisiológicas. Não é acessar ao inconsciente só para conhecer os segredos íntimos da pessoa. Ao contrário, acessar o seu inconsciente visando mudança de vida. O que nós queremos, em primeiro lugar, é trazer ao consciente o que antes era inconsciente. E muitas vezes isso era inconsciente de maneira total para a própria pessoa em si. O que nós estamos fazendo é ajudar a pessoa a travar contato, conhecimento desse seu inconsciente. E lembrar que mexer no inconsciente muitas vezes significa mexer e tratar feridas não resolvidas no passado, feridas muito doloridas, muito intensas. Portanto, cuidado ao mexer com o inconsciente de alguém,
porque muita coisa poderá vir à tona que vai causar um transtorno na vida da própria pessoa. E se você não souber lidar com isso, talvez seja até melhor não mexer com o inconsciente de tal pessoa. O acesso ao inconsciente visa também levar a pessoa a ressignificar suas experiências passadas. Entendam, o que passou, passou. E não dá para mudar o passado, mas dá para nós mudarmos o modo como essa pessoa enxerga as suas experiências passadas. E ao mudar as suas experiências passadas, ou seja, como ela ressignifica tais experiências, a pessoa pode mudar completamente o seu presente e mudar até mesmo o seu futuro. Afinal das contas, o que é o futuro? Nada mais do que a projeção do passado num tempo ainda a vir. Tá? Ou seja, futuro é o passado em outro tempo. Então é muito importante que nós ajudemos a pessoa a ressignificar suas experiências. Mais do que isso, o acesso ao inconsciente visa também redirecionar todo o potencial da pessoa, levando-a a desenvolver de maneira bem significativa os mecanismos de enfrentamento. O que nós estamos querendo? Mudança de vida da pessoa. E nós temos que ter em mente que o principal responsável pela mudança de vida de alguém é essa própria pessoa, e não o conselheiro ou terapeuta. O conselheiro ou terapeuta apenas estará ajudando a pessoa nesse processo e fazendo-a desenvolver mecanismos de enfrentamento que vão ajudá-la no processo de mudança. Com isso, estamos agora encerrando esse assunto e o que nós estaremos estudando à frente será o relacionamento de tudo isso numa visão mais bíblica, que é o nosso assunto a seguir. A primeira coisa que nós queremos abordar é a respeito dos tipos de inteligência. Nós já falamos que inteligência é a capacidade que a pessoa tem de associar diversos processos mentais para buscar a resolução de um determinado problema. Quando falamos tipos de inteligências no plural, a ideia que pode dar é que existem vários tipos diferentes de inteligência. Na realidade, não são tipos diferentes, mas são diferentes habilidades cognitivas, normalmente resultantes, sim, de uma herança genética, mas principalmente da aprendizagem que a pessoa vive e exercita em sua vida. E esses tipos de inteligências, eles exercem uma poderosa influência na personalidade da pessoa. Antigamente, quando uma pessoa ia fazer um teste de inteligência, a esmagadora maioria dos testes era focada única e exclusivamente na inteligência linguística e na inteligência lógico-matemática. Bom, a inteligência linguística, lógico, matemática e musical são os três tipos mais básicos que existem. Inteligência linguística é a capacidade que a pessoa tem de dominar a sua linguagem, de entender significados das coisas, de saber utilizar regras de linguagem de tal maneira que ela consiga se expressar o mais claramente possível. Alguns têm inteligência linguística voltada ao aprendizado de outros idiomas, outros têm inteligência linguística na sua habilidade de se expressar em público. Então, repare que inteligência linguística não é um tipo, mas são vários tipos diferentes de inteligências linguísticas. Quando falamos em inteligência lógico-matemática, de imediato na cabeça do leigo pode dar a ideia de que a pessoa teria a habilidade para lidar com ciências físicas como matemática, física, química. Sim, a inteligência lógico-matemática também abrange isso, mas é muito mais do que isso.
A inteligência lógico-matemática está muito associada à capacidade que a pessoa tem de decompor ideias, de analisar detalhes, de identificar e depois pegar todas essas diferentes ideias e tentar sintetizar para formar um conceito bem generalista do que está sendo abordado. Em outras palavras, inteligência lógico-matemática não está relacionada só às ciências exatas, não. Em qualquer área da vida, a pessoa deve utilizar a inteligência lógico-matemática com bastante frequência. Um exemplo, só o fato de pegar isso que está sendo apresentado aqui e decompor em tópicos para serem analisados detalhadamente na sequência, isso é uma forma de inteligência lógico-matemática. A inteligência linguística, ela tem uma variante bastante curiosa que é a inteligência musical ou inteligência sonora. É a capacidade que a pessoa tem de entender a linguagem musical e não a linguagem verbal propriamente dito. Mas quando falamos em inteligência musical, pode significar a capacidade que a pessoa tem de se expressar através do canto, mas a inteligência musical também é relacionada com a capacidade que a pessoa tem de dominar vários instrumentos musicais ao mesmo tempo. A pessoa deve ter uma audição bem absoluta, capaz de perceber nuancezinhas de sons. Então, a inteligência musical, ela é muito mais ampla do que meramente um conhecimento de música propriamente dito. Além desses três tipos de inteligências básicas, que já são estudados e conhecidos há muito tempo, também podemos destacar a inteligência espacial e a inteligência sinestésica. As duas estão relacionadas à capacidade que a pessoa tem de se localizar no espaço onde ela está. Então, a inteligência espacial, a pessoa consegue se localizar, identificar num determinado ambiente, é a sua capacidade de deslocar, de identificar pontos, saber se deslocar no espaço para conseguir chegar em local que pretende chegar. A inteligência sinestésica, ela já é mais relacionada à capacidade de movimentos, de dominar movimentos, coordenação motora. Essas duas formas de inteligência são muito importantes em pessoas que se dedicam à atividade atlética, jogador de futebol, ginastas, porque eles têm que ter sempre uma noção exata da onde está o seu corpo em relação a vários referenciais. É importante citar também a inteligência naturalista, que é a inteligência voltada ao ambiente natural, à ecologia, à biologia, zoologia, fitologia e assim por diante. A pessoa conhecer o seu ambiente natural e saber interagir com ele, não apenas no sentido de proteger o ambiente, como também saber tirar dele a maior quantidade de informações e recursos para a própria vida da pessoa. Tem ainda a inteligência interpessoal e intrapessoal. A interpessoal é a inteligência relacionada àquela pessoa que tem forte interação social, que consegue conviver, se relacionar com outras pessoas. E a intrapessoal, quando a pessoa é muito voltada para si mesmo, conhecer a si mesmo, seus potenciais, suas capacidades, suas características, seus defeitos. E temos ainda a inteligência existencial, relacionados aos grandes problemas da vida, problemas existenciais, os mais diversos que dominam o dia a dia do indivíduo. E, finalmente, temos a inteligência espiritual, relacionada ao aspecto transcendental do indivíduo. É interessante destacar que nem todo mundo que tem inteligência espiritual é uma pessoa altamente espiritual. Exemplo, em qualquer religião, existem sempre aquelas pessoas que são os teóricos daquela religião, são os teólogos, são aqueles que procuram conhecer as características daquela religião. São pessoas que têm alta inteligência espiritual. Não quer dizer necessariamente que são as pessoas mais espirituais, mais espiritualistas daquela religião.
Uma pessoa que faz, por exemplo, um seminário, quer conhecer muito a respeito da sua religião, é uma pessoa que demonstra ter inteligência espiritual. Agora, dentro daquela religião pode ter pessoas sem inteligência espiritual nenhuma, mas que são pessoas altamente espirituais, são mais relacionadas ao mundo metafísico, ao mundo transcendental. Assim como nós não devemos confundir inteligência espiritual com espiritualidade, também não podemos confundir nenhuma das duas com conversão. Conversão é quando a pessoa já tem um vínculo com uma determinada religião e acaba se voltando para uma outra religião, para uma outra crença, para outra maneira de expressar a sua fé. Nem sempre as pessoas convertidas são pessoas de alta inteligência espiritual, nem sempre são pessoas altamente espirituais. São pessoas apenas que tomaram uma postura específica com determinada religião de origem ou com determinadas crenças que antes professava.